Convido o coronel aviador R1 Costa e Silva, aqui representando, que ele é chefe de escritório de ligação da aeronáutica, representando o brigadeiro Jonito Saito, comandante da aeronáutica. Faz lá. Convido a excelentíssima senhora Tenente Giana Duarte, representando o capitão Mai Guerra, senhor Jair dos Santos Oliveira, comandante da Capitania dos Portos do Maranhão. Obrigado. Convido a excelentíssima senhora aspirante Diana Zainete, representando o tenente-coronel César Demétrio, diretor interino do Centro de Lançamento de Alcântara. Convido o excelentíssimo senhor Luiz Bucão, secretário de Cultura do Estado do Maranhão. Convido meu amigo, excelentíssimo senhor vereador Ivaldo Rodrigues, representando a Câmara Municipal de São Luís. Excelentíssimo senhor Major Brigadeiro do Ar, Rui Barbosa Moreira Lima, excelentíssimo senhor Francisco da Costa e Silva Júnior, representando o brigadeiro Jonito Saito, comandante da aeronáutica, excelentíssima senhora Tenente Giana Duarte, representando o capitão Mai Guerra, Jair dos Santos Oliveira, comandante da Capitania dos Portos do Maranhão, excelentíssima senhora aspirante Diana Zainete, representando aqui o tenente-coronel César Demétrio, diretor interino do Centro de Lançamento de Alcântara, excelentíssimo senhor Luiz Bucão, secretário de Cultura do Estado do Maranhão, excelentíssimo senhor vereador Ivaldo Rodrigues, representando aqui neste ato a Câmara Municipal de São Luís, senhores, senhoras, com um enorme prazer que a Assembleia Legislativa hoje recebe este grande maranhense, que o Maranhão exportou para o Brasil e para o mundo, tendo a honra, a Assembleia se sente homenageada em poder lhe homenagear neste dia de hoje. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no dia de hoje, ao prestar tão significativa homenagem a este grande sertanejo maranhense, o Major Brigadeiro do Ar, Rui Barbosa Moreira Lima, filho de Cacimbas, distrito de Colinas, hoje Serra Negra, onde nasceu em junho de 1919. Logo cedo emigrou para a cidade de São Luís a fim de cursar o ginásio, tendo estudado primeiramente no Liceu Maranhense e posteriormente no Colégio São Luís. Adiantando que é uma leitura um pouco longa, mas não poderia ser uma leitura curta, já vista falar da história de um homem de mais de 90 anos de idade, que tem uma longa carreira militar no nosso país. O sonho de se tornar aviador militar o levou à cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1939, com apenas 20 anos de idade, tendo ingressado na Escola Militar do Realengo, a partir de janeiro de 1941, quando a criação do Ministério da Aeronáutica foi transferido, junto com seus companheiros de curso, para a Escola de Aeronáutica dos Afonsos, que era o local onde se preparavam os futuros aviadores da Força Aérea Brasileira. Em setembro de 1942, concluiu o curso de aspirante aviador e passou a ser instrutor de voo para os novos alunos, tendo sido transferido para a Base Aérea de Salvador um ano depois, incorporando-se ao quadro efetivo dos aviadores que prestavam escolta e comboios,
e a patrulha da costa contra embarcações inimigas, alemãs e italianas. O senhor se recorda? Recordo, perfeitamente. Já que o mundo estava sob a égide da Segunda Guerra Mundial, nesse patrulhamento ele participou de 19 missões. No auge da Segunda Guerra Mundial, ou seja, em outubro de 1943, com o Brasil já envolvido no conflito, o Ministério abriu o voluntariado para compor uma nova unidade de apoio. Esta, sob o comando do então Major Aviador Nero Moura, tendo o Tenente Aviador Rui Moreira Lima se inscrito como voluntário. Em dezembro do mesmo ano, o Ministério da Aeronáutica cria o primeiro grupo de aviação de caça. O Tenente Rui é integrado àquela unidade de aviação e parte, em seguida, para a cidade de Água Dulce, no Panamá, com o objetivo de participar dos treinamentos militares destinados à vigilância e defesa de toda a zona do Canal do Panamá na Escola Americana de Pilotos do 30º Grupo Americano de Caça. Em julho de 1944, ainda como tenente, recebeu o Brevet Silver Wing de piloto da Força Aérea Americana e o diploma de piloto de caça americano. No mês de junho, já tendo concluído o curso de piloto militar no Panamá, ele e outros oficiais brasileiros se incorporam ao primeiro grupo de caça e partem para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e depois para o porto da cidade de Virgínia, embarcando para o Teatro das Operações de Guerra no Mediterrâneo, onde aportou em outubro de 44, sendo destacado para a base aérea de Pisa, na Itália, sua segunda e definitiva base de operações. Em novembro de 44, o tenente faz sua primeira incursão na guerra, realizando uma missão de combate. Começava aí a sua verdadeira história, aquela que viria marcar indelevelmente a sua vida, história de bravura, de heroísmo, escrita sobre o fogo da artilharia tedesca, convivendo diariamente com o desaparecimento de vários companheiros que tombaram ao longo da intensa campanha de guerra. Muito poderia ter contado aqui das missões que se desenrolaram a partir das bases de Tarquínia e Pisa, na Itália, já liberada e ocupada pelas forças aliadas. Histórias de destemor, de heroísmo e da busca incessante dos ideais de liberdade e democracia que imbuíam as forças brasileiras no combate em oposição às forças do Reich. O primeiro grupo de aviação de caça recebeu logo quando chegou à Itália, como seu equipamento de combate, uma fantástica máquina de guerra, o P-47, que viria a equipá-lo até o final da guerra, constituindo-se juntamente... O senhor vai me ajudar aqui, brigadeiro. Mustang P-51. A espinha dorsal das forças aéreas e aliada na Europa. Era uma aeronave robusta. Ele costuma dizer P-47, que era o nosso. P-47 e o Mustang 50. Era uma aeronave robusta, veloz e confiável. Um verdadeiro trator voador, como uma costumeiramente conhecida entre os nossos pilotos. E dentre elas, lhe foi designada o D4, que ficou registrado no livro Senta a Pua, escrito pelo nosso herói, hoje agraciado, como sendo uma garça birrenta, que não dava muita bola à técnica dos homens que viveram ao seu redor. A conversa era um beberrão, não ligava para a economia, como gostava de beber gasolina de 130 octanas. Não gostava dos alemães. Durante um bombardeio picado, quando não acertava em cheio no alvo das suas bombas de 500 libras, erravam por muito pouco. As 8 metralhadoras eram terríveis. Suas rajadas curtas geralmente destruíam o objetivo visado. O seu negócio era acertar e destruir o que estivesse se movendo do lado de lá, e esse ele executava muito bem. Possuía pequenos vícios. A verdade é que não poderia nunca dedurar o D4. Narrava o tenente Rui. Afinal das contas, eu tinha que aceitar esses pequenos pecados de quem já me salvara a vida várias vezes. Com ele pousei sem rodas em 2 ocasiões, por culpa dos artilheiros alemães. Verdade? Aterrei de barriga, como denominávamos esse tipo de aterragem. Belly landing. De outra feita, levou o chumbo no canopi, bolha de plástico que protege o piloto de caça. Isso ainda está aqui. Obrigando-me a ejetá-lo.
Voltou para Pisa morto de frio. Em seguida, em Sérmine, recebeu um tiro direto de 20 milímetros no profundor esquerdo que quase me fez cair. Veio torto para a base, pousando inicialmente em uma roda só. No passo de Brenner, na divisa da Itália com a Áustria, para onde as tropas alemãs estavam se retirando, perdeu o Belidenk, tanque auxiliar externo na base do ventre do avião. Voltou na conta da gasolina. Além de beber muito, com o motor funcionando normalmente, foi ajustado pela sucção provocada pela passagem do ar, que sifonava a gasolina dos tanques internos. Cheguei quase em pane seca, na pequena cidade de Sassuolo, em uma recuperação baixa. Ao destruir um tanque alemão, derrubou um poste e fez a barba na copa de uma árvore, levando souvenirs pendurados para Pisa. Outra vez era atingido por tiros de metralhadora e nada dizia. Somente no regresso eu via o estrago. Era birrento o D4 de nossa equipe. Nós o adorávamos. Estou narrando isso para que nós possamos equilatar a interação que deveria existir entre o piloto e suas máquinas de guerra, e a interação que existia entre o Jean-Bock Green, sua equipe de manutenção que reparava as avarias, e o piloto que o conduzia para as duras missões de guerra. Foram muitas as páginas de heroísmo. Foram 94 ao todo as missões de guerra do então Tenente Rui, que poderíamos passar aqui o dia falando nelas, mas é importante que falemos com brevidade de uma das várias missões, ao passo de Brennen, uma das mais duras da guerra, em uma área fortemente defendida pelas forças alemãs, infestada de artilharia antiaérea e de carros de combate. Sua esposa está ali, viu? Empolgada. Quase todo dia havia saídas, no grande esforço de guerra contra o inimigo. As tripulações do primeiro grupo de aviação de caça brasileiro se desdobravam em um esforço gigantesco, pois houve, ao final da guerra, uma diminuição significativa das tripulações, por atritos, como dispensas médicas, dispensa de licenças por atingimento de limites máximos de missões, por perdas em combate, não havendo recompletamentos por parte do Brasil destas tripulações, fazendo cada piloto, na maioria das vezes, 3 missões de guerra diárias, o que representava um enorme esforço pessoal. Em uma dessas missões, a de número 92, no dia 29 de 4 de 1945, portanto, 4 dias antes do final da guerra, o tenente, fazendo parte de uma esquadrilha de 4 aviões, liderada pelo tenente-coronel Nero Moura, comandante do grupo de caça brasileiro na Itália, efetuando uma espera na região de Verona, terra conhecida pelo romance de Romeu e Julieta, próximo a Milão, no norte da Itália, no vale do rio Pó. Foi chamada pelo controle aerotático em terra próximo ao local de ataque, para efetuar mais uma das várias incursões ao passo de Brennen, em apoio à 10ª Divisão de Montanha Americana na cidade de More, em uma brecha bloqueada pelos alemães, com artilharia antiaérea leve e 3 tanques, impedindo a entrada e o avanço dos aliados. A esquadrilha brasileira substituiu 2 esquadrilhas americanas, dispersadas para outros alvos, visto não terem encontrado os tanques que estavam muito bem camuflados. Quando lá chegaram, o tenente Rui, segundo suas próprias narrativas, avistou por sorte os tanques, reportando o fato ao comandante da esquadrilha, que prontamente determinou que assumisse o comando e efetuasse o ataque, o que foi feito. Em um mergulho para dentro do vale, onde se encontravam os tanques, disse aos demais que não o seguissem e o aguardassem, pois o vale era muito estreito e escuro, dificultando a entrada de mais aviões. Quando efetuou o ataque, foi atingido pela artilharia nas garrafas de oxigênio, que explodiram, causando danos na aerodinâmica do avião, com uma grande área danificada na parte inferior da fuselagem e provocando a abertura parcial do trem de pouso. Assim, mesmo o tenente Rui prosseguiu no ataque, compensando com sua pilotagem habilidosa o problema e atacando os 3 tanques, fazendo o primeiro explodir e os 2 restantes passarem a soltar fumaça em uma evidência de fogo a bordo, tornando-os inoperantes para o comandante. Após o bem-sucedido ataque, recuperou do mergulho, tendo muita dificuldade de controlar o seu P-47. Falou a CI pelo rádio, comunicando que iria saltar. Ato contínuo, ejetou o canop
e ainda... Canopi, desculpa. O Canopi e ainda ouviu de um dos seus alas, o tenente Rocha, reportando ao líder da formação que o Rui saltou, pois ele havia visto a ejeção do Canopi e achou que fosse o piloto. A seguir, retirou a touca de voo e a máscara de oxigênio, preparando-se para o salto, quando percebeu que o seu querido D4 recuperara o comando. Saindo do perigoso passo de Brenner e seguindo para a cidade de Rivoreto e após para o lago de Garda, próximo ao local, onde recolocou a touca de voo e a máscara, retomando a comunicação e comunicando-se com o resto da esquadrilha, surpresa com a boa nova. Daí seguiu para Pisa, onde efetuou o pouso final, tendo a manutenção, verificando que tinha sido atingido por 57 impactos de metralhadoras, que, no entanto, não atingiram o seu caça em nenhum ponto vital, permitindo a sua volta são e salvo. Corpo fechado. Corpo fechado. O senhor era um abençoado. Seguiram-se a essa missão mais duas antes do final da guerra, a de 93 e 94, sendo a última realizada no dia 1º de maio de 1945. Em 2 de maio de 45 é celebrado o cessar-fogo naquele teatro de guerra, para que se entenda o gigantesco esforço de guerra e a disposição do nosso herói maranhense voltar ao combate e levar a cabo a sua missão nos céus da Itália, demonstrando sua bravura e espírito de liderança. Na sua volta ao Brasil, o tenente Rui Barbosa Moreira Lima foi agraciado com inúmeras condecorações por diversos países do mundo, destacando-se recebida pela França, pelos Estados Unidos, pela Comunidade Europeia, pela Polônia, pelo Equador, pelo Brasil, recebendo também o título de cidadão fluminense pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, título de cidadão carioca pela Câmara de Vereadores, medalha Santos Dumont pelo governo de Minas Gerais. Durante as suas inúmeras atividades, destacam-se ainda as atividades desportivas, no período de 39 a 1953, de cadete major aviador. O brigadeiro Rui teve destaque no atletismo, tornando-se campeão carioca, brasileiro e sul-americano. Possui a medalha de ouro em pista coberta no Pacaembu, em 1947, como recordista do sul-americano. Exerceu ainda inúmeras funções ligadas às atividades profissionais na Força Aérea Brasileira no pós-guerra, sendo as de maior destaque as de servir no gabinete do ministro Nero Moura para comandar o 1º Grupo de Transporte Especial, a de oficial de operações do Comando de Transporte Aéreo, a de chefe da seção de controle da Comissão de Aeronáutica Brasileira em Washington. Comandou o 1º Grupo de Transporte Especial, unidade criada para conduzir o presidente da República, ministro de Estados e outras autoridades. Ocupou o cargo de diretor do Serviço de Informação e Contra-Informação do Conselho de Segurança Nacional. Em 1962, como coronel aviador, foi designado para fazer o curso de informações em Munique, Alemanha Ocidental. Em 1945, foi um dos primeiros instrutores da Base Aérea de Santa Cruz, da moderna Escola de Aviação de Caça, SPEC, fruto do trabalho dos pilotos veteranos da campanha da Itália. A partir dessa data, o curso de caça já formou aproximadamente 1.400 pilotos de caça. Fez parte do grupo de 8 pilotos selecionados para fazer o curso de pilotagem na Inglaterra e implantar a aviação de caça a jato no Brasil, voando o Gloucester Meteor MK-8. A aviação comercial brasileira somente voa a jato a partir de 1956. Como piloto de caça, o brigadeiro Rui Moreira Lima ocupou todas as funções da aviação de caça. Ala, líder de elemento, líder de esquadrilha, comandante do 1º e do 2º esquadrão, oficial de operações, comandante do 1º Grupo de Aviação de Caça e, finalmente, comandante da Base Aérea de Santa Cruz de 1962 e 1964. Suas horas de voo totalizam 7.200 horas, 1.500 de caça, P-40M, P-47 e Gloucester MK-8, 3.500 horas em aviação de transporte e patrulha. Em 1964, foi deposto do comando e teve os seus direitos políticos cassados por se recusar a aderir ao movimento que derrubou o presidente João Goulart do poder. Passou muitos anos sem pisar em unidades da FAB, por ter sido a sua entrada proibida, passando a fazê-lo a partir de 1979,
quando a Força Aérea passou a cultuá-lo, numa admissão ao erro cometido, e a todos os veteranos de guerra que também não os visitavam no ato de solidariedade. Para que possamos melhor entendê-lo, é preciso que façamos uma breve leitura do seu vade-mecum, da sua vida militar, que foi o guia das suas atitudes na carreira e o inspira até os dias de hoje. Foi uma carta de seu pai. Foi uma carta de seu pai que dizia assim, escrita no dia 31 de março de 1939, que dizia assim: Rui, és cadete amanhã, depois e mais tarde, general. Agora deves dobrar os teus esforços, estudar muito, obediência aos teus superiores, lealdade aos teus companheiros, dignidade no desempenho do que te for confiado, atitudes justas e nunca arbitrárias. Ser um patriota verdadeiro e não te esqueças de que a força somente deve ser empregada ao serviço do direito. O povo desarmado merece o respeito das forças armadas. Estas não devem esquecer que este povo, que deve inspirá-las nos momentos graves e decisivos, nos momentos de loucura coletiva, deve ser prudente, não atentando contra a vida dos seus concidadãos. O soldado não pode ser covarde nem fanfarrão. A honra é para ele o imperativo e nunca deve ser mal compreendida. O soldado não conspira contra as instituições pelas quais jurou fidelidade. Se o fizer, trai os seus companheiros e pode desgraçar a nação. O soldado nunca deve ser um delator, senão quando isso importar em salvação da pátria. Espionar os companheiros, denunciá-los, visando a interesses próprios, é infâmia. E o soldado deve ser digno. Aí estão os meus pontos de vista. Deus te abençoe. Bento Moreira Lima. Na época, juiz de direito da comarca de Caxias, Maranhão. Posteriormente foi transferido para a comarca de São Luís, onde terminou sua carreira como desembargador e presidente do tribunal. Teve todas as promoções por antiguidade, nunca teve uma sentença reformada pela instância superior. O major brigadeiro Rui Moreira Lima, a exemplo de seu pai, é constitucionalista e nunca admitiu ações fora daquelas propostas pela Constituição, daí as suas posturas. A FAB tem feito um enorme esforço para redimir-se do passado e mantê-lo ao lado dos demais veteranos da campanha da Itália no panteão dos heróis da pátria. Ele é um exemplo de força, de resistência, de civismo e não pertence hoje somente ao povo do Maranhão. Ele faz parte dos grandes heróis da pátria. Ele pertence ao povo do Brasil. O brigadeiro Rui, desde 1995, é membro permanente do Conselho do Instituto Histórico Geográfico da Aeronáutica, onde ocupa a cadeira de número 16, pertencente ao patrono da aviação de caça, brigadeiro Nero Moura. É filho do desembargador Moreira Lima e da senhora Heloísa Barbosa Moreira Lima, e casado há 68 anos com a senhora Julinha Moreira Lima. Parabéns, viu? Porque a senhora atura há muito tempo, 68 anos. Eu estava, inclusive, questionando para ela me dar uns conselhos, porque eu fiz agora 2 anos de casado. Estava perguntando para ela como é que é conviver 68 anos. Que hoje, aqui presente, com 88 anos de idade, eles tiveram 4 filhos. Uma já falecida, e um deles, o senhor Pedro Luiz Moreira Lima, que está aqui presente. Brigadeiro, se o senhor não fosse uma memória viva, eu dizia que isso aqui era uma história de pescador. Porque o senhor, como eu já falei anteriormente, o senhor é abençoado por Deus. E o senhor recebeu, aqui pelo que eu pude ver, uma missão de seu pai. Eu agora me coloco ao seu lado, como também um constitucionalista, não admitindo infringir a Constituição, a nossa Carta Magna do nosso país e a do nosso Estado do Maranhão, que eu jurei aqui nesta casa cumprir. Eu me junto ao senhor também na experiência de ter recebido uma missão do Pai que é o nosso herói, do Pai que é o nosso espelho, do Pai que é a dádiva que Deus nos deu, para que nós possamos seguir os passos do nosso patriarca.
Eu, como o senhor também, obviamente, o senhor não tem mais pai, né? Eu também, apesar da minha idade, também não tenho mais. Mas o pouco tempo que eu pude passar com meu pai, eu pude ter conselhos iguais a esse que o seu pai lhe deu. E graças a Deus eu tenho orgulho de estar seguindo todos os passos de meu pai. E me faço muito mais orgulhoso agora, presidindo esta sessão, de poder, aos 23 anos de idade, como parlamentar do Estado do Maranhão, homenagear um homem com a história, com a biografia de vida e de luta pelo nosso país, como o senhor brigadeiro Rui Moreira Lima. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão agradece a sua presença e a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Nós vamos agora fazer a condecoração ao homenageado aqui, o brigadeiro. Vamos entregar esta medalha que a Assembleia Legislativa, mais uma vez, com muita honra, lhe entrega, brigadeiro. Concedo a palavra ao homenageado nesta data, o Major Brigadeiro do Ar, Rui Barbosa Moreira Lima. Neto Evangelista. Ok, segura aí, por favor. Neste ato, presidindo esta sessão, a gente viu o senhor Francisco da Costa da Silva Júnior. Não é senhor Francisco da Costa Júnior, é um piloto de caça, o coronel Francisco da Costa da Silva Júnior, maranhense também, numa família tradicional aqui do nosso São Luís. Mais alto pelo Luís. Muito bem. A excelentíssima senhora Tenente Diana Duarte, representando o capitão de mar e guerra Jair dos Santos Oliveira, comandante da Capitania dos Portos do Maranhão. Onde é que ela está? Ok. A excelentíssima senhora aspirante Diana Zainete, representando o tenente-coronel César Demétrio, diretor interno do Centro de Lançamento de Alcântara. O Demétrio, ele está em Belém hoje, para uma mudança de comando lá de Belém. É por isso que ele faltou. Mas não está fazendo falta, porque quem está representando essa garotinha aí, que é muito linda. O excelentíssimo senhor Luiz Bulcão. Ô Luiz, hi. Excelentíssimo senhor vereador Ivaldo Rodrigues, representando a Câmara Municipal de São Luís. Cadê ele? Olha, estou muito feliz e agradecido por ter recebido essa medalha.
Eu não digo que persegui a medalha, porque a medalha é dada a quem merece. Mas fiquem sabendo, vocês, o povo brasileiro, representado aqui por essa gente da casa, os meus parentes todos, minha mulher Julinha, que há 48 anos me atura, 68 anos me atura, fora 6 de namoro. Quero dizer que é uma das inspirações máximas e por que eu fui também à guerra. Quando eles começaram a afundar os navios na costa do Brasil, e alguns navios, além de afundados, eles mataram as tripulações alemães. Por ordem do Hitler, que zangou-se com o incidente que houve. Esse incidente foi um navio que vinha do norte da África, com a luz acesa, pintado de branco e com a cruz vermelha, trazendo feridos alemães e feridos franceses para a França de Vichy e para a Alemanha. E ele atacou de madrugada esse navio e afundou. Quando ele se deu conta da tragédia que ele tinha produzido, ele veio à tona e mandou um SOS a todo o teatro de guerra presente, pedindo que viessem ali socorrer aqueles náufragos. E passou a dar pedaço de madeira, corda, tudo que ele podia fazer, aqueles tripulantes desse navio, o que puderam fazer, se agacharam em torno do submarino. Aí chegou um avião lá de Trinidad, na ilha de Trinidad, um B-24, um quadrimotor, e viu aquele quadro, não ouviu o SOS dele e comunicou a base dele. Lá, o comandante da base era um tenente-coronel não era aviador, esse tenente-coronel. E disse para ele: olha, eu estou aqui com um caso que eu nunca vi, um submarino alemão aqui do meu lado, lá embaixo, e dando guarita, todo mundo dando corda, e parece que ele está até numa situação de salvamento. O que é que eu faço com ele? Aí o comandante, que não pensou um pouco naquela casa de papai, né? Povo desamado merece respeito das Forças Armadas. Ele aí atacou, afundou o submarino, matou a tripulação do submarino e morreu muita gente, muito mais gente aí, salvaram-se poucos. Então o Hitler, que era um sujeito matador, contumaz, um assassino frio, que escolhia as mortes mais específicas para ele matar, ele vivia inventando maneiras de matar, ou ele ou os companheiros dele. Terminou ele fazendo uma indústria de matança. Então ele deu ordem para os submarinos para matarem todos os passageiros dos navios que eles atacassem. E um submarino atacou um navio nosso, ali perto da foz do Oiapoque, que estava vindo lá de Barbados para Belém, e atacou, matou a tripulação. Os outros submarinos, alguns praticaram esse crime, porque tinha sempre um nazista, um SS dentro da tripulação. Mas os comandantes não toparam. Mas isso é outra história, é só para dizer que a guerra é uma porcaria muito grande e a gente fica, às vezes, subjugado a ter que se lembrar da guerra e até ficar muito feliz e honrado por uma demonstração dessa. As primeiras pessoas que eu comecei a atacar, pessoas também, eu
eu saí, eu fiquei doente, eu vomitei, eu tive febre e pedi até para um arrego. Poxa, isso é que é essa guerra, a gente tem que matar os caras. Os colegas meus disseram: o que há, Rui? Estás com medo? O que houve? Não era medo que eu estava com uma repugna por aquele ato. Mas olhe, um sujeito jovem como eu era, bem formado, eu não conheço a minha família, nem um cara que tenha matado alguém. Uma porção de gente que tem primo, sobrinho, está cheio deles aí. Pois bem, nunca soube que alguém matou alguém. Pois aí eu me tornei dentro da coisa um matador. Se você não matasse o cara, ele saía dali daquele tanque e ia para outro tanque. E te atirava e te pegava, e pegava um companheiro também. Não pegavam do caminhão, fazia a mesma coisa com o caminhão. Então, é outra conclusão que eu tenho, que a guerra é uma coisa muito ruim e que nós vamos fazer uma força muito grande para que não haja mais guerra, que é uma utopia também, porque os interesses que existem no mundo inteiro é sempre o sujeito querendo o petróleo do outro, ou o minério do outro, ou a economia do outro, e aí acontece as guerras. É triste que o homem, esse sujeito que anda como você, levanta e pá, sai andando, é novo. Eu não posso fazer isso, chama o Cruz, que me ajuda a andar. Mas fala, esse aí fala várias línguas, quer dizer, tem uma vontade de dizer as coisas que ninguém diz. Esse negócio não se lembra de que o homem é um privilegiado por Deus para não fazer isso que eles estão fazendo aí, as guerras que eles produzem aí no mundo. Mas, vamos aqui, eu fiz uma resposta, que eu não costumo responder nada escrito, mas eu fiz uma resposta, porque eu considero que esse é um dos assuntos mais sérios que eu já enfrentei, foi falar na Câmara Legislativa do Estado do Maranhão, a minha terra. Meu caríssimo neto e vocês da mesa que estão aqui presentes, enfeitando, meus sobrinhos, meus tios não, meus sobrinhos que eu tenho, e minha mulher querida que tem me... Imagina que eu passei 1 ano e 4 meses, deixei a grávida, está tudo certo. Deixei a grávida e só fui conhecer minha filha uns 7 meses depois que ela tinha nascido. Então a minha preocupação na guerra era essa: puxa, eu não quero morrer agora. Eu fiz uma força tremenda para não morrer, embora que tivesse batido em poste, batido em árvore e atirado em explosões difíceis, ser atacado e tal. Aí eu só me lembrava de minha mulher, de puxa, e Julinha. E como é que eu vou ver Julinha depois? Mas Julinha tem uma reza muito forte, ela tem reza muito forte. E eu tenho uma santa, que é a Santa Nossa Senhora de Fátima, que deve ter me ajudado muito, porque todas as vezes que eu apelei para ela, ela me socorreu. Não pretendo retroceder ao passado e discorrer sobre os efeitos de um homem que figura na história do Maranhão e do Brasil como um de nossos revolucionários. Todos já ouviram falar de Manuel Beckmann. Eu me lembro, eu era garoto também, ouvi falar em Manuel Beckmann. Então vocês já conhecem a história de Manuel Beckmann. Fontes documentais se encarregaram de registrar fatos e dados que, organizados e interpretados pelos historiadores, ressurgiram nos livros da história do Brasil. Mestres, também intérpretes de nosso passado, apresentaram-nos os protagonistas das remotas experiências de luta
que lançaram as primeiras sementes libertárias em nossa terra. E ainda hoje, se recorrermos às condensadas fontes virtuais, encontraremos o nome de Beckmann relacionado à história dos movimentos de resistência contra a dominação portuguesa no Brasil nos séculos 17 e 18. Na memória nacional, enfim, Beckmann desponta como líder daquela que foi considerada a primeira rebelião brasileira anticolonialista, abafada pela força da coroa portuguesa, antes de Tiradentes. 104 anos antes de Tiradentes, esse Beckmann, esse português danado, estava se lembrando que a terra era do Maranhão e a terra é nossa, e quem está na terra é que é o dono da terra. Beckmann, representante bem-sucedido da elite agrária maranhense, era grande proprietário de terras e defensor da escravidão de índios e negros. Se por essa razão o censuramos, a história se encarregou de realçar seu valor. Beckmann teve a coragem de organizar um levante de inspiração nacionalista e a vontade política de subverter a ordem dominante. Daí sua importância. Por isso devemos relembrar seu nome. E eu segurar essa minha medalha com um fervor muito grande e muita honra. Assim como os demais heróis nacionais, tanto os imortalizados pela história, como os esquecidos, desaparecidos e mortos no anonimato. Hoje, e cada vez mais, cabe refletir sobre o sentido desses levantes, movimentos, rebeliões e revoltas, e sobre o que verdadeiramente os inspirou, a vontade e a determinação política de provocar mudanças e de abalar estruturas. Assim, pensar sobre Beckmann e o significado de sua luta no século XVII é pensar também sobre a nossa luta no século XXI, agora. Porque apesar da distância temporal, das movimentações, dos recursos, das bandeiras, das ideologias que nos separam, de algum modo nos reencontramos quando refletimos sobre o lugar do Brasil no mundo, ontem e agora. Não se trata de revigorarmos valores passados, mas de buscarmos nas rebeliões e nos heróis de outrora algo que nos inspire e nos valorize como brasileiros, para organizarmos a nossa resistência, vontade política do presente. Vivemos hoje sob os comandos da poderosa orquestração do mundo global, ao mesmo tempo que nos percebemos vulneráveis diante de suas armadilhas e contradições. A globalização vem promovendo o retraimento das fronteiras mundiais. O mundo parece ter diminuído, encolhido, ao mesmo tempo em que constatamos o aumento do volume das relações e atividades internacionais. Com a difusão de processos políticos, econômicos e culturais diversos, tudo foi redefinido. O papel regulador da integração nacional exercido pelo Estado é um exemplo. Pilares que permitiram sua consolidação passaram a ser questionados. Ideias que inspiram suas lutas, denunciadas como ultrapassadas ou como parte de um mundo pretérito, prestes a desmoronar. O nacionalismo foi abafado como ideologia, superado pela aspiração mundial de fazer triunfar o cosmopolitismo. É como se um novo pacote de ideias tivesse sido cuidadosamente preparado para moldar as inspirações e aspirações dos habitantes do planeta.
E assim, apesar de alguma resistência, todos embarcaram freneticamente na retórica, nos propósitos e projetos econômicos, políticos e culturais da globalização. Mas não nos enganemos, se ontem fizemos parte do mundo colonizado, entre aspas, redefinido posteriormente como subdesenvolvimento. Terceiro mundo, mundo periférico e emergente, e hoje fazemos simplesmente parte do Sul na relação estabelecida com o Norte. Desenvolvido e rico, parece que em meio das transformações e redefinições, algo persistiu e se reatualizou. Devemos então desconfiar das novas receitas que rotulam o que é adequado, superado e apropriado para nós. Mais do que nunca, nessa era global, precisamos de um Estado nacional forte e atuante, internamente e internacionalmente. Um Estado que, combinado à ideia da nação, define o sentido do desenvolvimento social justo e desejado pelos brasileiros. Daí ressurgirá algo soberano e forte, porque formado pela promoção de lealdades e símbolos compartilhantes. E mesmo que indivíduos e grupos sociais desse imenso Brasil se diferenciem, se distanciem em suas experiências, valores e representações sob o manto unificador da nação, poderão se reconhecer. O Estado-nação deve renascer inspirado em seus heróis do passado remoto e recente. Aqueles que tiveram a coragem de desafiar estruturas e redes de poder locais e internacionais, imolando as suas vidas por seus ideais. É grave isso, pensa nisso. Aqueles que tiveram a coragem de desafiar estruturas e redes de poder, locais e internacionais, imolando suas vidas por seus ideais. Precisamos dessa determinação e desse vigor. O resto é falácia e vontade. E não mudar absolutamente nada. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Para deixar aqui para a biblioteca da Assembleia. Para o Neto aqui. Neto Evangelista, receba meu centapua com um abraço a Delphi, nossa saudação na Itália, seguida de um vibrante centapua, Brasil. Centapua! Brasil! Que beleza! E também da Itália, e um forte abraço do Rui Moreira Lima. Aceite meu livro aqui. Aqui eu estou dando para a Biblioteca da Assembleia. A Biblioteca da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e seus leitores. O Centapua conta a história de uns poucos brasileiros da FAB que lutaram contra o nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial, em defesa da democracia e da soberania do Brasil. Como a Delphi, saudação da unidade, nascida na Itália. Um vibrante Centapua, Brasil, tem também um mundo na Itália, e um forte abraço do Rui Moreira Lima para os seus leitores. E aqui é um livro sobre o petróleo, uma luta sustentada, e que eu estava na escola lá no Rio, e não sabia que aqui meu pai e mais 6 juízes contra de mentiroso tinham aderido a essa questão nacional a favor do petróleo é nosso, o monopólio estatal do petróleo.
não sendo monopólio estatal do petróleo, ele não é nosso. Absolutamente ele não é nosso. Essa luta foi sustentada. Aqui. Meu pai, eu não sabia isso, só fui saber depois que eu fiz o prefácio desse livro. Eu tenho o prefácio desse livro. A dona Maria Augusta, que tem 95 anos, ainda está viva e batalhando pelo petróleo, ela pediu que eu fizesse o petróleo, que ela sabia que eu tinha me envolvido muito na questão do petróleo. Pois bem, aí eu encontro também um primo meu, William Moreira Lima, e encontro meu irmão, José Henrique, meu irmão mais velho, José Henrique Moreira Lima, pai desses garotos ali. Então eu escrevi aqui, caros leitores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no momento a Lei 94/97 nos tirou o monopólio estatal do petróleo. Agora já não é nosso mais. Não é nosso. O petróleo é nosso, agora não é mais. Essa lei desgraçada, entendeu? Entrou e tirou. Ela diz o seguinte, quem não, se a Petrobras descobrir o petróleo, ela tem que explorar. Se ela não tiver que explorar, ela tem que vender o poço. Então vende o poço em leilão. O poço, em vez de pagar, como os outros pagam, 70% em petróleo, esses aqui do Brasil estão pagando 21% em dinheiro. O petróleo vai todo para o comprador do poço. Ele é o dono absoluto do poço. Agora, já viu o caso que aconteceu aqui com a ESSO, né, com esse... como é o nome dessa porra, essa coisa? Aí diz assim, já não é nosso. Culpa, 2 pontos, o leilão dos poços. O livro conta em detalhes a história do petróleo no Brasil. Convém lê-lo. Já sabemos, já iniciamos, junto com a EPET, os engenheiros da Petrobras, esses caras são incansáveis, não entregam nada. E todos os brasileiros que defendem realmente o futuro do Brasil, a luta para que o petróleo volte a ser nosso. Eu lembro, vamos ganhar essa luta. Vamos ganhar essa luta, que é uma luta honesta, é uma luta que o povo brasileiro está dentro disso. É só esclarecer mais, esse petróleo é nosso. E quando eu saía no correio, que ia para as fronteiras do Brasil, encontrava lá nos muros, o petróleo é nosso. O petróleo é nosso. Sabe quem que lançou isso? Os estudantes. Os estudantes, ali no Lago do Russo, em junho de 1947, quando começou a luta pelo petróleo. Ali eu já comecei a olhar para o petróleo, entendeu? Nem sabia que era assim, Aí comecei, foi tão bonita a história, mas tão triste, porque no momento eu procuro saber quem é o dono dessa lei, que eu não quis dizer aqui no livro, mas o dono dessa lei é um traidor da pátria. Um presidente nosso que eu acho o traidor da pátria. Não é o Sarney. Eu queria também esclarecer aqui os meus amigos do meu tempo, os meus amigos de agora. Quando eu estava lá na Itália, no dia 24 de dezembro, chegou um correspondente de guerra da BBC, que tinha sido meu professor de inglês como cadete. Aí ele foi lá falar com o comandante, pedindo que alguém mandasse uma mensagem de Natal para o Brasil. Aí todo mundo reclamou, não vou mandar, né? Aquela coisa toda de tenente, de capitão e de cara que também não sabe mandar mensagem. Aí ele, poxa, Rui, ele vai você falando lá atravessado. Ele disse, eu queria que você fizesse uma mensagem de Natal. Eu disse, mas como é que eu vou fazer? Eu estava saindo para uma missão. Eu disse, como é que eu posso sair? Hoje é a festa de Cristo,
a véspera, e eu vou agora lançar bombas, e lançando essas bombas vai morrer gente. Como é que eu vou fazer mensagem de Natal? Uma hipocrisia. Não, pô, você tem que fazer, faz, Rui, faz. Aí eu fui para uma caixa de munição, imagina, escrevi essa mensagem na caixa de munição e fui no microfone dele e disse, só quem ouviu porque o que eu soube aqui foi Elosine e papai lá em Caxias. Bom, então eu disse assim, aqui nessa frente de combate temos dois inimigos, o alemão e o tempo, esse amigo da onça de sempre. Não é fácil falar em nome dos meus companheiros, porque cada um deles tem os seus próprios problemas e opiniões. Muito embora estejamos todos aqui movidos pelo ideal, pelo mesmo ideal. Num ponto, entretanto, tenho observado que nossos sentimentos coincidem. As saudades que sentimos de casa. Oh, a saudade de casa, Juliana. Sentimos de casa. São imensas e se transformam, sem dúvida, numa das maiores provações da guerra. É verdade. Creio bem que a mensagem de Natal de todo o grupo se reúne a uma única palavra, fé. Fé na vitória dos princípios que defendemos. Fé na força e sinceridade dos nossos sentimentos. Fé na felicidade que o futuro nos reserva. Aí eu disse uma coisa que cortaram e um abraço para o meu Maranhão. Entendeu? Quer dizer, como aquilo ficou assim, fora de coisa, eles não botaram. Mas se quem for a BBC está lá. E um abraço para o meu Maranhão, que hoje, eu digo porque houve manência que não, o Rui fez uma brincadeira aí, um dia lá com o Jô Soares. Aí, imagina, o Soares, Maranhão aqui, a minha política é uma política nacional, que defendo as coisas do Brasil, que estão valendo no Brasil. Não entrei nunca aqui no regional. Aí o Seixas assim, pô, o senhor é de onde? Que estado você é? Para baixo aí, sou do Maranhão, entendeu? Aí por meter a fazer graça na frente de 9 milhões de pessoas, o pessoal do Maranhão, através do Bentinho aí, os colegas dele, amigos dele, disseram, poxa, o Rui fez isso, aí foi preciso ele dizer assim, e Alcântara, quem foi que defendeu Alcântara quando fez aquele acordo horrível com os americanos? E o petróleo? Esse petróleo que eu estou aqui brigando ainda por ele. E aquele lago do Amazonas? Olha, é preciso a gente pensar. Eu gosto do Maranhão porque a minha vida foi aqui. Quer dizer, a infância que eu tive foi com Elosine. Não tivemos a infância que é aquela sonhada pelas pessoas, porque havia a crise 29, meu pai estava pagando uma dívida de um irmão dele, de uma sociedade que ele fez, e lutamos muito, então nós dois, eu tinha 9 anos, ela tinha 11 anos. E a minha irmã, que ela ali tem 94 anos, vai fazer 95. Sou surdo, pode falar. Quando eu retornei da Itália, a minha passagem foi aqui no Maranhão. Quando eu retornei da Itália, eram 19 aviões, então eu pedi ao meu comandante para pousar aqui no Maranhão. Posei aqui no Maranhão, só quatro aviões. Posei, beijei essas meninas todos aí, os que estavam aí, estavam crescendo. Esse ali, o Diniz, ali que me botou lá no clube dele. E, então, eu estou ligado ao Maranhão. Vivei sempre ligado ao Maranhão. A minha parte de adolescência foi terrível aqui. Eu era um moleque, tinha
grupos de todos os tamanhos possíveis para brigar. Tem um moleque para cantar um motorneiro que a gente chamava Bicho Feio. Poxa, esse sujeito, coitadinho, como ele sofreu. Um dia ele me pegou, garoto, você agora, você vai apanhar, mas eu sou bicho feio. Por favor, não faça uma coisa dessa. Ele, você só não apanha porque o médico, meu garoto, é doutor Dorico e dona Lozine. Aí ele me ligou, foi que me salvou. Tinha outros que eu tinha um jogo de víspera, aí dos víspera, na prensa de algodão. Eles querem relaxar à noite, então eu ia jogar. Víspera é bingo, né? Então, quando eu sei, peguei, fazia um caroço de milho ali. Tal. Quando fazia nós eram 3, aí o Aragão, eu sei que se chamava Cheira Bobó, eu não me lembro mais do nome dele. Aí o Cheira Bobó tinha uma voz muito forte, ele dizia assim, Víspora! E acabava o jogo, porque já tinha acabado o jogo. Aí quem foi que ganhou o Víspora? Aí eles descobriram que tinha aqueles garotos que faziam isso, então eles passaram a fazer patrulha na calçada para a gente não ir mais. E por aí foi. Tocava banda nos navios. Hein, minha filha? Uma guerra debaixo da ponte. Sim. Na Revolução de 32, tinham 2 grupos. O grupo do Erasmo Dias, todo mundo conheceu, e o grupo do Cunha Júnior, que todo mundo conheceu. Então a gente ia, eles sorteavam quem é que ia ocupar o túnel. É um túnel que fica ali do lado da Praça dos Remédios, não sei que ainda tem túnel de estrada de ferro. Então aquele era o túnel da Mantiqueira. Então a gente fortificava o túnel e os outros iam atacar. Então a gente fazia uma guerra. Cadê o Odon? Está aí? Odon? Cadê o Odon? Olha, Odon, o Simeão Brandão, você conheceu? O Simeão Brandão era o nosso maior artilheiro. Ele jogava pedra, então, uma vez uma pedra pegou lá o filho do Djalma Marques, e aí acabou com a guerra. Mas uma função de peraltice que eu fiz lá, quando eu terminei o curso, meu pai disse, você vai viver com seu tio lá em Colinas, com aquele bruto, vocês 2 se dão bem. Papai, eu queria ir para o sul e tal. Capitão Lili era irmão de minha mãe. Então eu transformei isso aqui num bate-papo, mas eu quero agradecer, realmente eu estou satisfeito, primeiro pela minha família que está toda do Maranhão, está toda aí, e vocês estão representando as pessoas também, aquela menina da Marinha. A Marinha escolhe a dedo ali. Essa aqui, agora, você é aspirante? Nunca vi, por que é aspirante? Sai da escola agora. Eu sei, mas não é segundo tenente quando entra, assim na reserva, não. Tá bom, você vai ser tenente. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado a todos. Por mim, eu ficaria o dia inteiro lhe ouvindo aqui, viu, Brigadeiro? Muito bom ouvir suas histórias. É bom para a Assembleia do Maranhão constar nos anais essa homenagem ao senhor. Quero registrar também que esta sessão hoje acontece a pedido de uma amiga nossa, parlamentar também, a deputada Gardênia Castelo, que teve que se ausentar hoje de São Luís por problemas de saúde na família, né? Então nós estamos aqui com essa missão que muito me orgulhou, que muito me honrou, de presidir esta sessão junto com o senhor que passa a ser, eu quero inclusive, o senhor já me deu aqui o Sentapua, né? O petróleo é nosso, vai ficar aqui na Assembleia, mas eu vou pegar para me poder ler, né? Porque eu quero ter o senhor como também uma referência, porque o senhor é uma referência, passou a ser uma referência, eu não conhecia essa história de vida toda, o senhor passou a ser uma referência, sem dúvida alguma, nos anais da história da Assembleia Legislativa e para o nosso estado do Maranhão. A Assembleia do Maranhão está de portas abertas para o senhor.
Quando o senhor quiser nos honrar com a sua visita, a Assembleia do Maranhão ficará honrada também. Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada esta grande sessão solene em homenagem ao Brigadeiro do Ar, Rui Barbosa Moreira Lima. Muito obrigado a todos. Só uma palavra mais. Eu não mencionei a menina, como é o nome, meu Deus, dela? Gardênia Castelo, que é filho do ex-governador Castelo. Ela começou tudo e você terminou muito bem. Mas o Castelo foi doente para o Rio, e ela o acompanhou. Mas eu queria dizer, quando meu pai morreu, ele era governador aqui do estado e saiu lá do palácio dele e acompanhou ali da Rua do Outeiro até o cemitério. Ele acompanhou o enterro e isso eu não esqueci nunca mais. Obrigado. Mas que quintal sujo. Cheio de folhas secas, frutas podres, água parada, lixo. Isso atrai muitos bichos. Aqui pode ter mosquitos que transmitem a dengue e a leishmaniose. E ratos que podem transmitir a leptospirose e a hantavirose, doenças perigosas. O melhor é limpar tudo, recolher o lixo e não deixar água parada. Feche a porta para os intrusos. Se tá limpo, tá legal. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. Certidão é de graça, é o direito.